Olá, meus queridos alunos, dando continuidade aqui aos nossos estudos, em razão aí da falta de aula presencial, nós temos agora que trazer aqui alguns conhecimentos pelo meio do YouTube, pelo meio virtual. Muito bem. Na semana passada nós já fizemos um vídeo que dizia a respeito do problema referente à ação de despejo, onde o locador tinha 5 domicílios, um deles a locatária tinha um imóvel locado, deixou de pagar o aluguel, enfim, nós trouxemos lá algumas informações e peculiaridades relacionadas àquele problema. Muito bem. Pegando a raiz do problema, a relação jurídica, mas logicamente mudando um pouquinho a história, trazendo a história agora para o lado da locatária, nós trouxemos um outro problema no sentido do quê? De que vocês fossem fazer a defesa como se fosse uma continuidade daquela petição lá, como se fosse uma continuidade daquele assunto, mas com algumas diferenças, ok? A primeira diferença que nós temos que trazer é que nós estamos fazendo agora uma contestação. O que é uma contestação? Uma contestação é uma peça de defesa, é uma peça de resistência, é uma peça de oposição a algo que está sendo pleiteado contra alguém. Então, a contestação está prevista lá no artigo 335 e 337 do Código de Processo Civil, e ela deve ser estruturada de uma forma bastante organizada. Então, eu até trago aí para vocês, até coloco para vocês aí, num modelinho da peça que está lá no AVA, um esqueletozinho, como que vocês deveriam preencher, né, um esquema de como que deveria ser feita a contestação, mas óbvio que ressaltando sempre que as palavras utilizadas devam ser as palavras de vocês. Não viciem a copiar coisa dos outros, senão vocês nunca vão saber desenvolver o tema, vão saber desenvolver a redação dos senhores, ok? Bom, então eu informo lá no problema que a Catarina, que seria a locatária, recebeu uma citação válida em tal data e ela teria 15 dias aí para desocupar o imóvel, que afinal de contas o juiz teria, teoricamente, concedido lá uma liminar de desocupação. Então, presume-se que o proprietário do imóvel pagou lá a caução e que, em razão disso, então, ela teria 15 dias para desocupar o imóvel e também para apresentar a sua defesa, para não se tornar réu no processo. Bom, eu esclareço mais informações do problema do porquê que a Catarina não pagou os aluguéis vencidos, bem como os acessórios, e trago informações que serão muito úteis para os senhores utilizarem na elaboração da contestação dos senhores. Diferentemente da petição inicial, a contestação ela já tem um juízo para qual ela é dirigida. Então eu tenho lá que o juízo, se não me falha a memória lá no problema, está falando da terceira vara da comarca de Santo André ou São Caetano, uma coisa assim, que é um dos domicílios que o proprietário tem também a sua residência, tem também ali o seu modo, a sua via negocial. Porém, nós lembramos que o imóvel locado é em Suzano, e portanto, se o imóvel locado é em Suzano, ainda que o proprietário tenha o domicílio em outros locais, o mais correto seria que ele ajuizasse a demanda em Suzano, pois na ausência de foro de eleição, prevalece o que está na lei do inquilinato, artigo 58, lá que fala, num dos incisos, que a locação, ou melhor, as demandas locatícias devam ser processadas nas comarcas, nos domicílios aonde os imóveis são situados, ok? Muito bem, então o primeiro ponto já tem esse erro, mas o que eu faço? Eu já vou falando isso no endereçamento? Não, no endereçamento eu vou endereçar para onde está. E aí eu vou falar nisso nas matérias de ordem preliminar. Muito bem. Preciso fazer menção do número do processo? Não. Embora lá está autos do processo o número, eu só vou mencionar que eu sei que já existe um número, porque aquele processo, aquela ação já foi distribuída, então já tem um número, então os autos já possuem ali uma identificação, mas se o problema não me traz nenhum número, eu não invento número, eu só coloco lá que o meu examinador, o meu avaliador ali, ele vai ter que saber que existe um processo em andamento e que aquele processo, por sua vez, já tem uma vara e um número estabelecidos, ok? Preciso qualificar a parte? Sim, preciso qualificar a parte, porque ela vai estar falando nos autos pela primeira vez.
Pode ser que o autor, na sua qualificação, no momento que ele ajuizou a ação, ele não usou de uma qualificação correta. Pode ser que ele tenha usado uma qualificação incorreta, tenha falado algo que não tenha sido verdadeiro, omitido algum dado. Então agora eu vou qualificar a minha cliente, que no caso é a Catarina, com a forma que nós já lançamos nas outras aulas. Ou seja, abro parênteses ali e coloco quais são os dados de uma qualificação. Nacionalidade, estado civil, domicílio, profissão, número do RG, número do CPF, sem colocar números, apenas mencionando que eu sei que tem que ter o RG e o CPF, endereço eletrônico, enfim. E que a pessoa está sendo, nesse momento, representada por você, advogada, que tem procuração para isso. Muito bem. Esse início da contestação é apenas uma sugestão que eu coloco aí. Coloco lá que ela vem apresentar contestação por ocasião da ação de despejo. Eu coloco ação de despejo lá, o nome que o locador deu para a ação, né? Ação de despejo, acumulada, tal, que lhe move fulano de tal. Preciso qualificar o fulano de tal? Não, porque ele já está qualificado na sua petição inicial. Então, como eu disse, é uma sugestão. Você pode apenas falar que ela vai apresentar contestação com base nos fatos tais, ponto. Seja mais resumido, não tem problema nenhum. É que eu sou um pouco mais detalhista, então eu gosto de fazer uma petição mais completa, até para trazer informações que eu possa utilizar ali depois. Bom, passado essa qualificação, eu vou adentrar no corpo da minha petição de contestação. E aí eu tenho, por costume, no meu caso, eu faço um resumo dos autos, ou um resumo da inicial. Por quê? Porque eu acho interessante você situar o magistrado do que você vai abordar, do que se trata aquilo. Até porque o juiz, quando ele recebe uma petição inicial, ele recebe, por exemplo, a petição inicial no dia 10 de janeiro. A contestação pode ser que vai acontecer lá no mês de junho. Com o número de processos que o juiz tem, você acha que ele vai lembrar tudo? Ele vai parar para ler de novo a inicial para ver a contestação? Não necessariamente. Então, eu acho por bem você fazer um resumo do processo, do que aconteceu ali desde o momento do ajuizamento da ação até a citação, ou pelo menos um resumo da petição inicial. Então, eu coloco lá, do resumo dos autos, do resumo da inicial, do resumo da inaugural, aí como você preferir. E faço um rápido relatório do que estaria acontecendo no processo. Eu coloco lá, trata-se de ação de despejo proposta por fulano de tal, onde o mesmo busca retomar o imóvel locado à hora ré, com base no não pagamento dos aluguéis, que segundo o autor somam a quantia de tanto, afirmou mesmo ainda na sua inicial que os aluguéis, além dos aluguéis, estão sendo devidos também os acessórios da locação, e que foi tentado contato com a locatária, ela se manteve inerte. Ou seja, eu faço um rápido resumo daquilo, 2 ou 3 parágrafos no máximo, daquilo que o locador pede e do que o juiz defere para ele no início do processo, até que a locatária seja citada. Então, coloco lá, em sede de decisão interlocutória inicial, o magistrado singular entendeu que assistia razão ao autor e aí conferiu medida liminar de natureza antecipatória, determinando o despejo da hora ré, o que será discutido abaixo. Bom, você fez lá o seu resumo da inicial. Ah, professor, é obrigado a fazer esse resumo da inicial? Não, não é obrigado. Repito, você faz se você quiser fazer. Mas é interessante, até porque você fazendo o resumo da inicial, já é uma forma até de você já ir pondo a tua visão do que o autor fez. Você pode até ser tendencioso ali um pouquinho, claro, sem distorcer o que ele falou, mas colocando ali já alguns elementos de forma absurda, tentou o autor demonstrar isso, quer dizer, você já vai minando aquilo que o autor colocou na inicial. Isso traz um efeito meio que psicológico, até para o juiz, que está lendo ali a sua peça, fala, poxa, ele já está minando aqui, né? Já está falando que é mentira, que não é legal, mas que consta isso nos autos e tal. Muito bem. Passado esse resumo, nós temos as chamadas matérias preliminares.
e eu gosto sempre de reforçar, já falei isso nas aulas dos senhores em outro momento, que nem sempre eu vou ter preliminar no processo. Não é uma obrigatoriedade que exista a matéria preliminar. Por quê? Porque a matéria preliminar ela só vai existir se realmente o processo, o problema indicar. Eu não fico inventando uma preliminar, porque se eu ficar inventando preliminar, dá um BO danado, né? Posso até ser processado por litigância de má-fé. Então, tem casos que não há preliminares. Tem casos que eu vou contestar meramente o mérito. E para falar a verdade, tem casos que nem razões de mérito eu tenho, estou errado mesmo, tenho que tentar fazer um acordo e resolver o problema ali com o autor da minha ação, certo? Muito bem. Então, na matéria preliminar, eu adivinho o que é matéria preliminar? Não, eu vou lá no artigo 337, que consta lá um rol de matérias que eu posso aduzir antes de discutir o mérito, ou seja, antes de discutir se há ou não razão para aquela decisão, se há ou não razão daquela situação. Quais são essas matérias? Uma delas que eu destaco aqui no caso que a gente apresentou é a incompetência relativa do juízo. A ação foi proposta numa comarca, quando que, na verdade, o imóvel foi locado em outra comarca. Então, essa seria uma das matérias preliminares principais, que, muito embora o autor da ação tenha domicílio em 5 comarcas, a lei do inquilinato é clara ao afirmar lá no artigo 58 que as ações de despejo deverão tramitar na comarca onde está o imóvel alocado. Então, é uma matéria importante, é uma matéria que, se você pegar isso, por exemplo, prático, ela vai trazer para você um ganho de tempo muito grande, que você não pode esquecer. Você tem uma liminar concedendo uma desocupação imediata. Então, você tem que primeiro apresentar que o juiz já é incompetente para isso. Então, já coloca uma preliminar. Poderia falar sobre o interesse de agir na modalidade necessidade? Até poderia. Seria uma preliminar subsidiária aí, que eu poderia colocar, que não tem por que a ação ser julgada procedente, ou processo, na verdade, quando eu falo de preliminar, eu falo do processo. O processo deve ser extinto também, sem resolução do mérito, porque falta interesse de agir ao autor na modalidade de necessidade, o que melhor será explorado na matéria de mérito. Por quê? Porque se o autor, no caso aqui, qual que é a defesa que nós vamos apresentar, qual que é a resistência que nós vamos opor ao pedido do autor? Que ela não pagou o aluguel, não porque ela não quis pagar, ela não pagou os meses de aluguéis atrasados, porque os aluguéis foram usados para reparar um dano no imóvel, que seria de obrigação do proprietário reparar e que não fez. E, inclusive, na lei do inquilinato tem lá um artigo, que os senhores podem até usar como analogia, que ele diz que quando o proprietário não promove os reparos, o inquilino pode depositar em juízo até que o reparo seja feito. No caso aqui, ela optou por não depositar. Mas não porque ela não quis, ela optou porque o reparo era de urgência. Então a própria lei autoriza isso, então é importante ter isso em mente e alegar na preliminar. Então, coloca na preliminar matérias processuais. Algumas matérias processuais, por óbvio, elas vão ter um liame, elas vão ter uma certa ligação com o mérito. E aí eu vou falar, óbvio, não vou deixar de falar. Mas eu tenho que falar de forma sutil, até porque eu vou carregar na defesa do mérito na matéria de mérito. Então, a falta de interesse de agir seria esse caso, olha, com efeito, além da ação ter sido proposta em juízo incompetente para tal propósito, falta ao autor interesse de agir na sua modalidade de adequação, lembrando que o interesse de agir se divide em 2 modalidades, adequação e necessidade. No caso aqui, perdão, corrigindo, falta o interesse de agir na modalidade necessidade, tá? Por que é necessidade? Porque o autor não teria necessidade de se socorrer da tutela jurisdicional, ele diz que tem interesse de ir. Ele não teria que despejar inquilino, ele está arrumando o imóvel dele de uma obrigação que ele tem que cumprir. Então eu posso explorar isso. Uma necessidade do autor buscar a tutela jurisdicional, pois os aluguéis não foram pagos porque a locatária usou-os para outra finalidade que era de natureza justa, papapá. Muito bem.
Uma vez feita a matéria preliminar, nós vamos partir para qual matéria? Matéria de mérito. Aí sim eu vou discutir toda a questão meritória, toda a questão relacionada aos fatos, aos fundamentos. Por que ela não pagou o aluguel? Qual a razão dela ter usado o dinheiro do aluguel para se salvaguardar de outra coisa? E aí eu começo falando já lá no início, sorte não merece a presente ação ou a presente demanda, vez que o autor vem aos autos com informações mendazes, mentirosas, né? Informações falíveis e totalmente incongruentes com vistas à realidade dos fatos, se não vejamos. Aí você começa a contar a historinha. Consta que a locatária alocou o imóvel em tal data, sendo que em tal data, ou seja, em outubro, se não me falha a memória, de 2019, passou a ocorrer os seguintes problemas. Aí você descreve o problema lá, tal. Diante da gravidade das benfeitorias que precisavam ser realizadas no imóvel, a locatária tomou a providência necessária, notificou ao locador, ao autor, que fez ouvidos moucos, ou seja, se fez de surdo, se fez, né, como se não fosse com ele aquela história. Você pode usar isso, não tem problema. E permaneceu inerte nas suas ações, prejudicando ainda mais a condição de saúde e a dignidade humana da locatária, ferindo frontalmente o artigo 22, que fala que o locatário, ou melhor, o locador tem o dever de entregar o imóvel em condições de uso e habitabilidade para servir aos fins que se destina à locação. Aí eu vou argumentar filosoficamente, tudo isso. Coloco isso, coloco os orçamentos, aí eu ressalto, olha, outros sim, a locatária tomou todos os cuidados para fazer os gastos com o aluguel que não foi destinado ao pagamento certo, mas que tinha por um pagamento justo, fez orçamentos com profissionais, optando pelo mais barato, vez que o mesmo notificado, o locador não tomou providência. Ou seja, a defesa é resistência. Eu não faço pedido em defesa. Se eu quiser fazer algum pedido, eu tenho que fazer na reconvenção. Na defesa eu tenho que resistir e dizer, justificar, dizer que não tem lógica o que o autor quer. E aí eu tenho que fazer um tópico aqui, da necessidade da cassação da liminar de tutela de urgência. Por quê? Porque neste problema, o problema informa lá que ela recebeu uma citação com ordem para desocupar em 15 dias, não só contestar. E ela não tem para onde ir. Então, o que vocês têm que fazer de imediato? Mostrar para o juiz que, muito embora o autor demonstrou um fato na inicial, que era um fato que ele teoricamente mostrou razão, ele mentiu. E que ela não deixou de pagar o aluguel porque ela não quis, e que a liminar concedida fere frontalmente os direitos dela de sobrevivência e tal. E se no caso aqui, agora trazendo um pouquinho para a prática, você apresenta essa contestação, que eu recomendo que você sempre apresente antes do prazo, você vai despachar com o juiz mantém a decisão, você tem que correr agora aqui para quê? Para um agravo de instrumento, tá? Então, estou dando aqui um ponto prático para você, que não é o caso do nosso problema aqui por enquanto. Então você vai trazer esse tópico, e aí, ao final, você vai fazer a conclusão. Você não tem pedido na contestação, não existe pedido em contestação. Há alguns que usam essa terminologia do pedido. O mais legal é a conclusão, porque a conclusão você vai dizer o que você quer. Não deixa de ser um pedido que você quer, mas não é um pedido no sentido de provimento para você, é um pedido de improvimento do que o outro está pedindo em relação a você. Então, o primeiro pedido qual que é? Que você tenha um processo analisado pelo juiz e que a preliminar que você arguiu de falta de interesse de agir e também a preliminar de que o processo foi ajuizado, que a ação foi ajuizada em comarca diversa, deva ser acolhida. E que se o juiz já entender por bem, ele extinga o processo ou determine o envio dos autos à comarca que seja correta.
Esse é o primeiro pedido que você faz, ou melhor, primeiro requerimento que você faz. Como pedido principal, se é que a gente pode usar a palavra pedido, ou como requerimento principal, você vai requerer o quê? A improcedência do pedido da autora, ou desculpe, do autor. Por quê? Porque ele não traz verdade. E ele até trabalha aqui com uma coisa que nós podemos chamar de litigância de má-fé. Ele inclui verdade, lá no artigo 81 do Código Civil, Código de Processo Civil, fala da litigância de má-fé. Posso pedir que ele seja condenado também a litigância de má-fé. Então, eu peço a total improcedência da pretensão do autor, suportando verbas de sucumbência, além de condenação e litigância de má-fé, se for entendido assim pelo magistrado. Peço a produção de provas e outros requerimentos que eu entender que sejam necessários, gratuidade de justiça, se o problema indicar, tal. Então, o esquema de uma defesa é esse, gente. Tá? Eu não vou, lógico, ditar uma petição inteira aqui para vocês, porque vocês têm que desenvolver o português, a redação de vocês. Mas é importante que esse esquema seja vislumbrado por vocês, seja observado por vocês. Tá certo? Bom, estarei à disposição com o meu telefone. Quem tiver alguma dúvida é o 11 991640882 e depois já posto o vídeo da nossa próxima aula, nosso próximo encontro, que é uma outra ação de outra natureza. Um abraço a todos.